Olá, gente, boa noite. Estamos em mais uma sala de bate-papo, um espaço assim muito abençoado, onde nós compartilhamos diversos temas. E nessa noite vamos conversar sobre a vida conjugal. Essa sala de bate-papo, ela faz parte do projeto que está sendo desenvolvido aqui em nossa igreja metodista em Barão de Cocais, que é a Jornada pela Família, Minha Vida ou Minha Família no Altar de Deus. E com certeza vai ser um momento muito especial. Que bom que você está conosco. Você vai com certeza ser abençoada a sua casa, os seus filhos, a sua vida conjugal. Estamos certos também que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir no nosso bate-papo, em nossa conversa, e vai ser muito bom. Então, nós temos para essa noite convidados muito especiais para trabalharmos sobre a temática vida conjugal. E ontem comemorado o Dia Internacional da Família. Que coisa boa! Então, nesse contexto da família, dessa celebração, estamos falando sobre família. Então, os nossos convidados são casais abençoados aqui da nossa igreja metodista em Barão. Damos as boas-vindas ao nosso irmão Cristomar, a sua esposa Sandra, também ao Luciano e a Jana. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Então, eu e a minha esposa Dina vamos aqui interagir com esses homens e mulheres de família, homens e mulheres que, como eu e você, temos uma vida comum, mas uma vida com Deus. E com certeza isso agrega muitas experiências que podem ser compartilhadas, especialmente na caminhada a dois, na caminhada conjugal. E algum tempo atrás eu li um texto que eu achei muito interessante. Eu quero começar a nossa sala de bate-papo lendo esse texto, que diz: quem ama se compromete. Ruth Pirro, esposa do Dr. Vincent Norman Pirro, conta da visita que fez à sexta classe de uma universidade. Durante sua palestra, foi desafiada por uma jovem mulher, linda e sofisticada, porém sarcástica, que estava sentada no fundo da sala de aulas. E essa jovem então disse: Senhora Pirro, em sua explanação, você afirmou categoricamente que o casamento é a maior carreira da mulher. Pois, em minha opinião, o casamento está prestes a desaparecer e a maioria de nós aqui pensa da mesma maneira. Não cremos que seja necessário ou mesmo desejável alguém amarrar-se a uma pessoa nos seus 20 anos, restringindo-se a ela para o resto da vida. Achamos isso ridículo. Todos os olhos se fixaram na jovem estudante enquanto ela continuava: estou dormindo com um sujeito de quem gosto. Não quero me casar com ele e não creio que ele tenha a intenção de se casar comigo. Este não é o meu primeiro caso amoroso e não será o último. Não vejo nada de errado nisto. Algum dia, quando e se eu escolher ter um filho, pode ser que, movida pela pressão da sociedade, acabe me casando. Mas enquanto esse tempo não chegar, não vou me envolver nisso. Se algum dia eu escolher me casar e o relacionamento for ruim, então não me deixarei prender por essa cilada. Senhora Pirro, não somos cegos. Estamos vendo que o casamento fez aos nossos pais e o que está fazendo a outras pessoas, e não gostamos do que estamos vendo. A senhora tem uma resposta para isto? Então todos os rostos se voltaram para a senhora Pirro, que suspirou profundamente e respondeu: sim, eu tenho uma resposta e a estou vivendo.
considero-me uma das mulheres mais afortunadas da terra. Sou totalmente casada com um homem no pleno sentido da palavra, físico, intelectual e emocionalmente. Somos tão unidos que você não conseguiria colocar uma lâmina sequer entre nós. Não somos dois solitários indivíduos competidores, somos um, e não há nada na vida que se compare a isso. No entanto, vocês jamais experimentarão tal unidade, nem ao menos terão vislumbre das satisfações que ela encerra, se continuarem com esta atitude e este código de conduta. Não vejo porquê, retrucou a jovem com menos convicção. Por que razão um relacionamento homem-mulher não pode ser tão significativo fora do casamento quanto o é dentro? Porque, respondeu a senhora Pires, não existe estabilidade, não possui a profundidade que é o resultado de uma partilha total, ano após ano, lutando juntos, cientes de que estão construindo um relacionamento duradouro. Vocês pensam que nós encontramos a felicidade pelo brandir de uma varinha mágica? Não. Lutamos por ela e trabalhamos por ela. Para nós, o casamento não constitui uma cilada, mas um privilégio. E existe aí uma boa diferença, não acham? Enquanto a classe fitava a senhora Pires em silêncio, ela concluiu: este país está cheio de bons casamentos, não pensem, porém, que surgiram do acaso. É preciso inteligência e determinação, e assim mesmo o trabalho nunca estará completo quando você toma tempo e se esforça para conseguir um bom casamento. A recompensa é simplesmente maravilhosa. Muito bem. Percebemos que o texto ele fala de princípios pertinentes à vida conjugal, com vistas a construir um casamento não perfeito, mas com certeza contribuir para que o casamento ele seja sólido, duradouro e, por que não dizer, dentro daquele ideal de Deus, até que a morte os separe. Esse é o ideal de Deus. Muito bem. E eu perguntaria então aqui aos nossos casais, vamos começar aqui pelo Cristomar e a Sandra. Que tipos de investimentos vocês consideram necessários e que não podem faltar em um casamento? Que tipos de investimentos? Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, eu considero o tempo um investimento muito importante, né? Investir tempo um para o outro é muito importante no casamento, visto que hoje não há mais isso, né? Que às vezes a correria, né, nos afasta uns dos outros, né? Chega em casa, às vezes o marido trabalha o dia inteiro, às vezes a esposa também trabalha, né? E chega em casa, né, não tem tempo para se relacionar, para conversar, né? Então, eu acho que o tempo é muito importante. Ok, Cristomar, o que você diria aí? Boa noite também a todos, né? Sejam bem-vindos. Eu complemento com o tempo e, assim, dentro dessa questão, abertura para o diálogo, né? Dentro dessa correria nossa de hoje, e a gente tem ainda os filhos, né? Que nos toma essa condição de tempo, né? Muito grande, uma preocupação muito grande com o crescimento deles, educação e por aí vai. E muitas vezes a gente esquece um do outro, né?
A gente vai na correria na verdade, de um tempo para cá, a gente tem, um tempo assim, uns 4, 5 anos, né? A gente tem conversado muito sobre isso. Sobre, nossos filhos já estão assim, já bem crescidinhos, né? Eles não saíram mais, não são mais aqueles bebês, né? Que requer pegar na mãozinha e carregar. A gente tem falado muito isso, da gente viver agora um tempo para nós, né? As nossas comemorações, por exemplo, aniversário de casamento, já tem uns 2 aniversários de casamento que a gente conseguiu, né? Pela primeira vez, né? Saímos só nós dois, fomos para um hotel fazenda, curtir, né? Nós dois. Isso faz parte, né? Sair do nosso ambiente também cotidiano, onde muitas vezes nem sempre é muito fácil, né? Pela correria, a gente também ter esse tempo, nós dois, né? Longe um pouquinho dos filhos. Isso faz parte, é investir mesmo, né? Dentro do tempo, o diálogo, né? E também buscar outros ares aí. Muito bem. Luciana e Jana, o que vocês consideram assim, que não pode faltar, né? Boa noite a todos. Eu complementaria a questão do tempo com um tempo de qualidade, né? Que no nosso caso, que temos filhos pequenos, a gente tem que se esforçar mais para ter esse tempo, né? Porque muitas vezes a gente está junto dentro de casa, mas não está junto, né? A gente está lá fazendo os afazeres, a gente está cuidando das crianças e muitas vezes a gente não tem esse tempo real de qualidade, né? Como casal, né? Então esse tempo que é muito importante, né? Para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente ter uma afinidade, intimidade, né? E isso realmente é muito importante no casamento. Jana. E é o que a gente tem conversado, né? Que a gente tem 2 filhos, né? De 2 e 5 anos. Boa noite, desculpa, gente. E a gente tem sentido e conversado nisso, né? Dentro da nossa casa, né? Para a gente se replanejar mesmo com relação a isso, né? Não que os nossos filhos sejam empecilhos, né? São bênçãos, né? Mas eu acredito que, como nós também, né? Outros casais, né? Igual você mesmo disse, também passaram por isso, né? Então é um outro aprendizado. Quando nós casamos, éramos só eu e ele, né? Nós tivemos o primeiro filho depois de 5 anos de casado. Então foi bênção e tivemos a Vitória agora, né? Então somos 2. Então a gente tem conversado muito e buscado isso, né? Não conseguimos sempre, né? Mas é um processo que a gente tem buscado e que a gente entende ser muito importante no nosso relacionamento, né? Ok, antes que a Dina fale, vocês que têm dois filhos, né? Pequenos, que dica vocês dariam para os casais que estão na mesma condição de vocês, com filhos pequenos, para esse tempo de qualidade? Vocês dariam assim alguma dica? É o que a gente está fazendo e vai fazer, né? A gente percebeu que a gente precisava dialogar para replanejar as questões do nosso dia a dia, né? Coisas do dia a dia acabam afetando o relacionamento, a própria rotina mesmo, seja ela do trabalho, seja ela dentro de casa. Com essa pandemia a gente tem aprendido muito, né? Então é uma tarefa que a gente vai fazer, né? Que é a gente sentar e se replanejar com relação a isso, sabe? O que eu posso fazer para ajudar e o que ele pode fazer para me ajudar. É um processo que parece bobo, a gente saber o que cada um tem que fazer, mas não é. Às vezes isso pode ficar pesado mais para um do que para o outro, né? Às vezes um pode fazer mais uma coisa dentro de casa e o outro menos, e isso acaba frustrando o relacionamento. Então a gente percebeu que a gente precisava sentar para conversar sobre isso, né? Enquanto um ficava com as crianças, o outro ia fazer alguma coisa, né? A gente se redividir, administrar o nosso tempo, a nossa casa, para que a gente pudesse separar um tempo para a gente também, né? Então, é o que a gente tem buscado fazer. A gente já conseguiu pensar, agora é colocar no papel, né? Que é o que a gente vai fazer agora, né? E a nossa expectativa é que melhore cada vez mais, né? Os nossos filhos são bênçãos, a gente sabe da importância do nosso casamento, o quanto a gente se ama, e a gente precisa cultivar isso a cada dia. Então o segredo seria assim, replanejar, né? Sim, Parar e entender replanejar. isso.
Entender que dica nós não importante. somos um só, nós não somos mais um casal, nós somos 4, uma família que Deus planejou. Sim, muito importante considerar isso, né? Sim, Os filhos chegam, sim, eles são da família, não é apenas mais o casal, né? Então, é, é uma dica muito importante. A gente, no caso, os pais, né? Os filhos chegaram, e agora? Opa, eles fazem parte da família. Então, tem que replanejar. Aliás, assim que fica grávido, já tem que, né? Muda tudo, né? Muito bem. E Luciano, quer falar alguma coisa sobre alguma dica, assim, para os homens, né? Para os varões. Eu acho também que a gente tem que ter equilíbrio, né? Na atenção dos filhos, na vida conjugal, né? A gente tem que ter equilíbrio de dedicar o tempo também para os filhos, mas não esquecer, né, da esposa, do marido, né, no caso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque a gente até brinca, né, que os filhos vão crescer, né, e vai ficar só nós dois, Isso é a realidade, né? né? Vai ficar só nós dois. Então o casamento tem que estar forte, né? A gente tem que estar alinhado para quando os filhos forem embora, né? A gente está junto, a gente está firme, né? A nossa aliança está forte, né? Firmada em Deus, né? Então isso é muito importante também. Muito bom. Boa noite a todos. É interessante que vocês falaram sobre o tempo de qualidade. Isso é muito importante, porque às vezes sobra um tempo e a gente não faz nada, não foca em estar um com o outro. Então, quando a gente coloca como meta, né, no nosso casamento, esse tempo de qualidade um para o outro, isso é muito, muito importante. Ok. Quer falar, já? Não pode falar. não, eu ia falar que um outro fator que às vezes pode contribuir, né, eu não estou falando que a tecnologia é ruim, pelo contrário. Uhum. Mas outro fator que possa contribuir, às vezes, para dificultar esse tempo hoje é a tecnologia, né? Sim, Os celulares, né? Que às vezes a gente não ficar atento, a gente perde o tempo com isso também. Né? exatamente. Não que a gente esteja perdendo tempo com a tecnologia, né? Mas vigiar até o tempo que a gente está investindo na tecnologia e não na família, né? Tudo que é bem utilizado, né, realmente tem o seu valor, né? E no caso aí, eu acho que esse dentro da temática, né, a questão do tempo, muito importante. O que não falta hoje são distrações. Sim. Dentro da própria casa. E nós perdemos o tempo usando uma coisa que é boa, mas se não está sendo bem utilizada, acaba sendo um verdadeiro vilão do nosso tempo. E, inclusive, a gente acaba envolvendo também os nossos filhos, ou os filhos, nessa questão da tecnologia. Né? Quantos pais, eles, por não darem assim, conta dos filhos, vamos assim dizer, já de cara coloca os filhos para, não estou dizendo que esteja errado a princípio, né? Vai divertindo com esse negócio e passam-se, né, quem sabe 2 horas ou mais, e aí perde-se o tempo, né, o tempo de qualidade. Vai falar, Cristóvão? E dentro desse tempo, dentro dessa questão da tecnologia, isso é uma situação que a gente, né, conversa demais, envolve muito nossos filhos, a gente conversa diretamente com eles a respeito disso. É lógico que não é fácil, né? A gente tenta dosar, por exemplo, tempo de celular, alguma coisa assim, tenta... E a gente faz, né? Pelo menos em casa. É verdade, a gente tenta fazer isso, não é simples, né? Não é fácil, até mesmo porque nem sempre a gente está perto, né? Justamente devido a essa correria no dia a dia, mas eu vejo que a tecnologia, no sentido de educar os filhos, né, no lugar dos pais, hoje é um dos grandes problemas que a humanidade tem vivido, né? E muitas vezes o que está acontecendo é isso. Eles estão sendo educados por passar a maior parte envolvido com essa tecnologia e não com seus pais sobre aquilo que eles veem, né? E aquilo tem muitas vezes destruído, né, a possibilidade do crescimento com a identidade do próprio pai e da própria mãe, né? Muito bem. Vamos então para a nossa segunda pergunta. Quando a gente vai no Gênesis, a maneira como Deus trabalha, assim, toda a criação, a Bíblia diz que Deus fez tudo, e cada coisa que ele fazia, ele olhava e ficava assim, ó, uau,
Ficou bom, né? O Criador se deleitando naquilo que ele mesmo criava. Que coisa boa. Mas quando ele faz o homem e a mulher, há um diferencial na construção lá dessa fala. Deus não diz que ficou bom. O texto diz, Deus viu que era muito bom. Ou então está aí um plus, né? Primeiro porque ele estava, ao criar, ele conferiu ao homem e à mulher o que? A sua imagem. Coisa que ele não fez com nenhum dos outros seres que ele havia criado. Mas no que diz respeito ao casamento, na mente de Deus, o que nós percebemos lá no texto também do Gênesis, é que há o ideal de Deus quanto ao casamento. E o que se percebe é que o casamento é muito mais do que um consentimento para viverem juntos. É muito mais do que um consentimento, certo? Mas é uma aliança. Trata-se de uma união. Vamos pensar bem nessa expressão. O texto diz, no caso, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e unir-se-á à sua esposa. É claro que a mulher também deixa, né, o seu pai e a sua mãe. Então, falando assim de união, o casamento como união, que é mais do que um consentimento para viverem juntos. A pergunta que eu faço agora, começando com o Luciano e com a Jana, o que de fato contribui, que coisas contribuem para a união do casal? O que o casal pode fazer para que de fato eles se tornem um? Que elementos, né, contribuem para que os dois se tornem um? Bom, eu acho que a cumplicidade, a verdade, né? Eu falo que assim, depois que eu me casei, não é porque eu estou falando, eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais feliz, né? Sim. Depois que eu me casei. E essa união, eu percebo que tudo que acontece comigo, eu tenho a necessidade de vir até Luciano e falar com ele, né? Eu me sinto segura com relação a isso. E eu acho que isso vai muito da questão da cumplicidade também, da união. Não que a gente não tenha problemas, ou seja, perfeitos, mas eu sei que eu posso contar com ele, sabe? Eu sei que ele vai estar comigo, eu sei que ele vai me ajudar. Então, eu vejo muito isso, né? Essa cumplicidade. Às vezes, se eu estou com um problema, eu quero ligar para ele para contar, né? Às vezes, ele esquece de me contar, porque o homem tem essa tendência, né, gente? Às vezes, mas eu conto para você, você não contou para mim, Isso como é assim? Né? Eu falava Ele é assim, normal, poxa viu? vida, eu tenho que contar para você e você não... Nem lembrei, Jana. Autossuficiência, né? Ele ainda fala assim, nem lembrei. Eu falo assim, não, que isso, eu esqueço de falar essas coisas, entendeu? Então, eu vejo que a verdade é o que une, né? Porque quando tem verdade, né, não tem mentirinha um para o outro, a verdade une, né? E o amor, né? Luciano. Bom, eu acho que quando os papéis são bem executados, né, eu acho que a união se fortalece, né? No caso do homem, o sacerdote, né, da casa, a mulher ajudadora, né? E eu vejo quando a gente casa, né, a gente está casado de novo, a gente não sabe muito dessas coisas, né? A gente acha ainda que está lá com a mamãe, né? A gente acha que é adolescente ainda, então até que a gente amadurece e começa a entender o nosso papel, né, o papel da esposa, então acho que tudo começa a caminhar direitinho, andar nos trilhos, né? Então isso ajuda, isso fortalece também a união, o casamento, né, em si, né? Ok. E o jovem casal aqui? É bom falar depois, né, de uma explicação dessa, que você só concorda e insere alguma coisa. Mas, assim, a verdade para mim vem em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes e isso principalmente lá no início,
que pode acontecer da pessoa tentar ser quem ela não é, né? Ou talvez até num relacionamento lá atrás, antes do casamento, no namoro, né, não se conheceram, né, como pessoa, questão de integridade mesmo, da maneira que era preciso, né, e casaram dessa forma. Depois que vem um casamento, para que realmente seja um só, além dessa questão de afinidade, confiança, a verdade não tem que prevalecer. A minha esposa tem que saber realmente quem eu sou, em qualquer lugar, né? Quem eu sou na igreja, quem eu sou no trabalho, quem eu sou com ela, né? Se eu realmente sou aquela pessoa que ela convive dentro de casa, lá fora, a verdade, né? Sobre as minhas dificuldades, eu ter condição de chegar para ela e falar aquilo que é minha dificuldade específica, pedir ajuda, como ela é minha ajudadora, né? Principalmente nesse sentido, né? Que se coloca assim em oração pelas minhas dificuldades. Então, a verdade vem em primeiro lugar, né? Depois eu citaria também a questão da confiança, né? Para que realmente o casal tenha essa compatibilidade de ser um só. Se não tiver confiança, o negócio não vai. Porque vai haver situações de que o marido ou a esposa vai se dedicar a um momento com o familiar, né? Um momento com os amigos, na igreja, que muitas vezes até o cônjuge não vai estar, né? E aí que entra a questão da confiança, né? De saber que a sua parte está ali, né? Mas você está tranquilo, porque você realmente confia e sabe quem ele é. Aí é questão de índole, né? Por quê? Porque realmente isso já foi compartilhado no relacionamento, né? Isso acho que é uma das coisas, dos elementos que eu vejo que são primordiais, né? Bom, acho que ele já falou tudo, né? Faço minhas as palavras dele, mas também a entrega, né? A entrega, se doar um pelos outros, né? E também o perdão. O perdão também está inserido em todas essas falas aí, tudo que foi falado aí. Sempre for necessário, né? O perdão sedimenta a união. Né? A transparência, a verdade, a sinceridade, a cooperação, realmente são pilares, né, de um casamento sustentável, abençoado, cheio da graça de Deus. E eu lembro ali daquela passagem em Gênesis também, né, que fala que eles estavam nus e não se envergonhar um do outro. Eles se expunham, abriam-se, né, um ao outro dentro dessa verdade. E quantas coisas, né, depois do pecado, a gente tenta, assim, acobertar, encobrir, né, os nossos erros, as nossas falhas, talvez por medo de sermos recriminados, condenados, não sermos aceitos. Mas quando a gente conhece o nosso cônjuge, ou até mesmo ele não tendo essa qualidade, mas a gente fazendo esse investimento para que ele tenha a possibilidade de, então, aí, abrir o coração, né, revelar quem somos e trilhar essa caminhada segura. E isso tem muito a ver com o que nós falamos no início, esse tempo de qualidade. Para a gente conhecer um ao outro, a gente tem que viver muito com ele, né, estarmos aliançados e nessa comunhão contínua, né, e sendo intencional nessa ação. Eu quero te conhecer. Muitas vezes a gente fica disperso quanto ao que o outro gosta, o que o outro quer, como ele é. Então, isso é fundamental no casamento, a gente ter esse olhar mais aguçado. O que o meu cônjuge gosta? O que eu preciso investir? Qual a linguagem de amor dele? Né? O que eu posso saciar? Em que área? Em que sentido? Isso é muito importante também. Muito bem. Então, continuando um pouco mais nesse ponto Pode só complementar? da união. Pode falar, Varão. Pode falar. Eu achei engraçadinho ela falando, ele ficou todo, né, sorrindo assim, tá certo. Mas assim, a gente está falando, é lógico que sobre a questão física, né? Mas um também dos pilares aí é realmente Deus ser o centro, né? Se ele não for o centro disso tudo, o negócio fica muito superficial. Por mais que se tenha amor, né, se tenha o interesse mesmo um pelo outro,
se Deus não fizer parte, né? Porque quando Deus faz parte, aí tudo acontece o que nós falamos, da transparência, da verdade, né? Da sinceridade, porque Deus, quando o relacionamento e as nossas vidas estão pautadas em Deus, na sua palavra, isso é aflorado em nós. Nós sentimos o desejo, né? De realmente, de ser verdadeiro, de ser transparente, e de realmente mostrar quem nós somos de verdade. Até mesmo para buscar a autoajuda, né? Ou do outro, ou da palavra, ou até mesmo de um investimento maior dentro do relacionamento. Muito bem. E há uma fala assim, bíblica, diz que o que Deus uniu não separa o homem. Então, quem une o casal é Deus. Então, essa é a construção, na realidade, daquilo que Deus estabelece. E entendendo isso, queridos, na verdade, precisamos entender muito bem isso para que nós não atribuamos tragédias conjugais a Deus. Não foi da vontade de Deus. Espera lá. Tudo em Deus já está construído. A nossa salvação, a nossa redenção. A palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, as regiões celestes. Então, eu entendo que inclui também um casamento abençoado. Porém, é importante lembrar que essa realidade espiritual, ela já existe, mas Deus nos chama a um comprometimento para que a gente construa a nossa vida conjugal, ou a vida conjugal, tendo como referência o que já existe no mundo espiritual. Aí onde entra a responsabilidade do casal, nós operarmos a favor da nossa união, para que ela de fato se torne assim visível, certo? Aí entendemos que vocês colocaram muito bem uma série de coisas aí importantíssimas nessa estrada com vistas a fazer com que o casal seja um. A Dina tocou numa palavra também do Gênesis sobre o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vocês também tocaram nisso, a transparência, mas por que eles não se envergonhavam? Havia, não sei se vocês já perceberam isso, um revestimento de glória sobre o homem e a mulher. O pecado removeu a glória. Tanto é que o apóstolo Paulo fala: todos pecaram e destituídos foram da glória. Então, a redenção em Cristo Jesus, ela nos traz novamente essa glória. Aí vem o quê? A realidade da presença de Deus, a semelhança de Deus, o Deus em quem nós vamos construir essa unidade, essa união. Olha que coisa interessante, a centralidade de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Por que eu estou puxando isso? São coisas que agregam, tá? E que ajudam a gente a entender que essa unidade ou essa união, ela já existe. Deus definiu isto, já está construído no coração de Deus, mas nós agora operamos para que, e cooperamos como casal, para que essa união, essa unidade, ela ganhe aí os seus contornos, né? Ela aconteça no mundo visível, no mundo material. Muito bem, glória a Deus. Vamos então ver o nosso bom Cristomar, louvar a Deus aí com cântico. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.
toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior e todo nome. Vamos declarar que Ele é exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. O teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, um amor que me sempre encontra, sempre encontra. O teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, esperança em mim. Teu nome é amor, amor e sempre me encontra, sempre me encontra, o amor sempre me encontra, sempre me encontra, teu amor sempre me encontra, sempre me encontra, teu amor sempre me encontra, sempre me encontra, teu amor sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado acima de todas as coisas, seja exaltado, exaltado. Vamos declarar mais uma vez: seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Sempre exaltado o nosso Deus. Aleluia. Que Ele seja exaltado sempre na sua casa, na sua família. Construa um altar de adoração ao Senhor na sua casa, meu irmão, minha irmã. Nesse tempo assim, né, de isolamento, estamos tendo tempo para isso. É claro que muitos continuam trabalhando, mas muitos estão no home office, né? Aí tira um tempo aí para investir também na adoração, estar junto com a sua casa. Eu tenho certeza que o ambiente vai mudar. Onde Deus é adorado, onde Deus é exaltado, não somente pela música, mas outras atitudes, não há como não ter as manifestações sobrenaturais do Senhor. Deus habita os louvores. Que Ele seja exaltado na sua casa, na sua família, na sua vida. Muito bem, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Está muito gostoso, né? Muito bom.
cada pergunta sugere assim uma série de outras coisas, né? Mas a gente tem que conter aqui, né? A vontade de conversar sobre tudo que vai surgindo aí. Muito bem. Até o Luciano já fez referências sobre, no caso, o sacerdócio do homem na família. Isso é muito importante. A gente vê que tudo em Deus é perfeito, né, queridos? Deus não faz nada meia boca e nem faz experimentos, né? Vamos fazer isso agora, ver quem vai dar, né? Não, Deus não caminha dessa forma. E o Senhor, quando Ele pensou na família e a fez, Ele pensou numa família funcional, a funcionalidade da família. E tanto é que a gente percebe que Deus define, no contexto da família, os papéis. Definindo papéis, define também as funções, certo? Então, eu pergunto aqui para vocês, agora eu quero deixar aqui, quem vai responder primeiro, né? Quem vai tocar primeiro, né? Não temos aqui aquele, né, aquele dispositivo para você bater a mão, né? Mas a pergunta é, a clareza de papéis e funções na família, no casamento, tem sua importância, por quê? Em que isso contribui para a funcionalidade da família? Pode começar aqui? Um de cada vez? Um olhando para o outro. Assim, só voltando um pouquinho, eu acho tão importante falar sobre isso, e que a gente vê, assim, esses fundamentos da palavra de Deus ser tão distorcido nos dias de hoje, e isso tem trago tanta destruição aos lares, né? Por exemplo, a gente falar sobre o machismo é algo que é errado, mas a gente precisa lembrar também do feminismo, né? Que também é errado, né? Tanto o homem e aí a gente pode falar que claramente isso acontece nos dias de hoje, querendo fazer o papel da mulher, como a mulher querendo fazer o papel do homem, né? Então, o que eu vejo nessa estratégia de Deus, na perfeição de Deus, até pela questão física, fisiológica, onde Deus coloca o homem como sacerdote, aquele que fisicamente, né, é o mais forte, né, que exerce uma autoridade sobre o seu lar, não autoritarismo, né? Não é machismo nem autoritarismo, mas essa questão de liderança, né, como o responsável ali, em questão da fragilidade da mulher também, e aí a gente entra a questão física também, que é muito interessante, né, sobre essa questão da mulher sentir-se mais segura, né, ao lado do seu cônjuge, por isso. Então eu vejo os papéis muito bem definidos por Deus, né, em todos os sentidos. Há questões espirituais, mas há questões físicas também, né, sobre a questão física, também fisiológica. O grande problema é quando nós não entendemos isso. E o que é pior, quando não realmente colocamos isso em prática, né? Inversão, eu falo que é inversão de valores, né? E isso traz um transtorno muito grande, um problema muito grande, com o crescimento dos filhos. Quando os filhos não identificam quem faz o papel de quê, né? Quem que é o sacerdote, né? Ou qual é o papel real da mãe no lar. Então isso é algo que também tem que ser investido, esses papéis, independentemente da questão financeira, né? A gente não pode nem entrar nesse detalhe, porque a gente vive um outro tempo, né? Mas mesmo assim, quando o casal trabalha fora, né? Ou a mulher fica em casa, o marido trabalha fora, ou vice-versa, o que não pode deixar de fugir é essa questão dos papéis. Eu acho fundamental para que o relacionamento, né, e esse contexto todo seja organizado. Nada fuja daquilo que cada um saiba, né? É como uma empresa, né? A gente chega na empresa, você sabe qual é o seu papel, né? Você sabe que você está ali para cumprir algo, mas no relacionamento também eu tenho que saber realmente, né, esse é o meu papel, né? Eu estou no meu lar, no meu casamento, perante os meus filhos, qual é realmente o meu papel? Isso tem que estar bem definido, que faz parte também da identidade, né?
Não a identidade só como cristão, mas a identidade como marido ou identidade como a esposa, né? Sandra. Bom, é isso tudo, né, que o Cristomar falou, né? E é fundamental a gente entender para que haja equilíbrio mesmo no casamento, né? Esses papéis têm que ser desempenhados de acordo com a Bíblia, de acordo com o que está escrito mesmo na Bíblia. Infelizmente, muitas vezes, o próprio cristão, né, ele não tá alinhado com isso, ele não tem esse conhecimento, ou tem e não exerce, né? Mas é isso, é o homem o cabeça, né? E a mulher sendo submissa. Muitas mulheres não entendem o que é submissão. E os filhos obedecendo e honrando pai e mãe, né? Quando o pastor falou, né, que Deus é perfeito, Deus não faz nada meia boca, e realmente, né, a gente vê que quando o homem, né, deixa de fazer algum papel ali no lar, ali a mulher tenta tomar esse papel, a coisa não anda, né, e vice-versa, né? E isso é muito interessante, porque a gente colocando Deus, né, colocando Deus no centro ali da nossa casa, colocando Ele no centro, a gente vai alinhando, a gente vai entendendo quais são os papéis, porque existe também a questão familiar, né? Muitas vezes não é uma coisa que é aprendida, que foi aprendida, né? Às vezes o marido teve uma família que o pai não desempenhou tão bem o papel, né? Então ele não teve esse aprendizado, né? Ele não cresceu com isso. Então, isso que é importante a gente buscar o entendimento de Deus, né? Buscar a misericórdia de Deus para que Ele nos direcione para que a gente desempenhe, né, o papel corretamente. E em caso assim, Luciano, de pessoas, no caso de homens, você citou, né? Muitas vezes o homem tem essa dificuldade, no contexto da sua família, de exercer bem essa função, porque ele não teve essa construção. Não foi uma coisa aprendida. Né? Você teria assim, uma palavra para esses homens? Há muitos homens que se vê nessa situação. O que você sugere? Qual seria assim a via, né, a ser adotada, né, para que os homens superem isso? Eu creio que é buscar de Deus, né? Sim. Porque no mundo espiritual não existe essa questão a síndrome de Gabriela, né? Não, Deus vai mudar, né? Então, explique o que é a síndrome da Gabriela. Eu sei o que é, né? Aquela questão que você nasceu assim, vai morrer assim. Não existe, né? Uhum. Então, não é fácil, né? Vou falar que é fácil. Não é fácil. É uma luta, né? Mas eu creio que se buscando em Deus, né, perseverando, a pessoa consegue, né? Buscando em Deus, né? Claro. Sim, ok. Jana. Acho que é tudo isso que todo mundo falou aqui, né? Mas complementando, falando um pouco nos dias atuais, né? É muito difícil para as pessoas externamente compreender isso que a gente vive. Pelo fato do feminismo e do machismo mesmo, né? Falam, mas como assim o homem cabeça? Não, aqui em casa, eu já escutei aqui em casa, não tem nada disso, aqui todo mundo é todo mundo, né? E é interessante que, assim quando o senhor comentou, me veio a palavra, né? Mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então as pessoas, elas se atêm somente isso. Tem que me amar como Cristo amou a igreja. Então não é pouca coisa. Não deu papel. Então, às vezes, o mundo se atém somente ao submisso. Porque acho que está muito ligado à questão de autoridade, né? Se a gente não é submisso a nada, a Deus é muito menos, né? E esquece, para mim, o melhor versículo: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu acho que pensa a responsabilidade disso, né? Então, com relação a isso, que eu fiz dei esse exemplo, né? Essa definição bem dos papéis, né? A mulher, eu falo por mim, lá em casa, eu percebo o quanto às vezes eu contribuo com o ambiente e o quanto eu prejudico o ambiente. Não é à toa que Deus fala de ser ajudadora, sabe? Eu percebo isso quando eu erro nisso, sabe?
E quando a gente casa, a gente custa entender os nossos papéis. Eu falei que tinha que ter um manual, e além do manual que já tem, a gente custa entender, porque bate a cabeça. Por muitas vezes eu quis descumprir, né? Quis fazer o papel de Luciano, né, Luciano? Quando eu entendi isto, né? Que as coisas começaram a mudar, não é mesmo? Por muitas vezes eu quis assumir um papel, porque a gente não consegue. E aí a gente fica, tipo aquela torneira, né, aquela goteira, assim, sabe? Então, é interessante que a gente precisa mesmo buscar em Deus os nossos papéis. Não é fácil. Não é uma mudança de um dia para o outro, sabe? Mas quando a gente busca em Deus, sabe? Eu creio que Ele vai moldando. E é um molde constante. Sempre. Né, para aprimorar. Se a gente pensar, a gente fala, mas como assim? Não, é em Deus. E como que é mais leve? É muito mais leve, sabe? Ô pastor, só que sobre o que o Luciano falou, assim, o que é mais difícil, e a gente precisa entender, que é só em Deus mesmo que a gente vai encontrar esse caminho, é que a gente precisa de desconstruir, né? Muitas vezes, muitas coisas que realmente a gente aprendeu, cresceu aprendendo com os nossos pais, e dependendo do que você aprendeu e conviveu, aquilo pode trazer traumas, algumas questões que realmente você não está preparado para viver de uma forma diferente, porque aquilo está ensinado, né? O que primeiramente, buscando a Deus, nos mostra é que realmente nós precisamos de desconstruir muitas coisas para viver algo novo e correto diante de Deus, e que vai trazer esses benefícios todos que a gente sabe quando a gente pratica a verdade no nosso lar, né? No aconselhamento que a gente faz, só um detalhe que eu acho importante, a gente chama de clínica pastoral para o casamento, né? É uma prática que a gente tem. Eu não caso nenhum casal sem que passe pela clínica, mesmo porque essa é uma normativa da igreja, e eu sou bem assim exigente quanto a isso. E uma das coisas que a gente fala, bem no início dos primeiros encontros, é que casamento representa uma mudança de papel. Antes a gente era filho, a gente continua sendo filho, né? A gente nunca deixa de ser filho ou filha. Mas se isso não for trabalhado no coração do homem e da mulher, opa, agora eu estou casado, eu sou esposo, homem, esposo, e em algum momento vai ser pai. Da mesma forma, a mulher. Agora não sou apenas filha. Eu falo filha, mas eu sou esposa. E, em um dado momento, tornar-se-á mãe. Então, a ruptura, porque Deus fala de uma ruptura, deixar. Especialmente, irmãos, o deixar emocional. É claro que tanto o homem e a mulher, se eles já têm uma construção na sua família, essas referências, homem, mulher, sacerdote, mulher, auxiliadora, ele já leva uma bagagem com ele, certo? Mas se não houvesse a ruptura, a mudança de papéis ou de papel, dificilmente esse casamento, essa família, ela vai conseguir a sua funcionalidade. Você ia falar, Jana? Pode falar. Não, eu já ia falar o seguinte, antes do senhor falar, e para mim acho que só confirma. A gente fala muito, ele falou muito dessa questão do homem, né, que não teve o exemplo, mas nós também, mulheres, né, precisamos entender também que nós não casamos com os nossos pais, né, porque às vezes a gente também tem um modelo de família que pra gente é muito bom, e a gente tem que entender que não casou com os nossos pais. Não que seja ruim, porque às vezes você vai cobrar do seu marido uma atitude do seu pai, e que o seu casamento é outro, é diferente, que pode ser uma atitude tão boa quanto, só que diferente. Verdade. Né? E isso também é muito comum, né? Quando você diz dessa ruptura, é a gente entender mesmo os nossos papéis, que eu vou ser filha da minha mãe, mas na minha casa eu sou esposa.
E o meu casamento é diferente. O meu casamento não é o casamento dos meus pais. O meu casamento é uma aliança que o Senhor construiu diferente, né? Então, isso também tem que ficar muito ligado, né? Às vezes, tinha uma amiga, né, que falava que às vezes ela podia cobrar alguma coisa do marido dela que o pai tinha o costume de fazer, né? Então, a gente tem que vigiar nisso. Às vezes você está cobrando uma coisa que a pessoa não sabe nem como é que faz. Né? E vai cobrar, mas por que está me cobrando isso, né? Então, assim, isso é muito importante mesmo, né? E de entender os papéis também, é a gente entender que a gente tem que procurar também um ao outro, né? Porque às vezes pode acontecer uma coisa num relacionamento que tem pessoas que correm para casa dos pais, né? É interessante que, como minha mãe também me ensinou muito isso, né? Ela não é de intrometer na questão dos nossos relacionamentos e tudo. E não que ela não se preocupe conosco, né? Mas eu acho que é por uma questão da gente aprender a entender isso com a gente mesma, a resolver. E o que acontece comigo, com o Luciano, não que eu não levo para minha mãe, porque eu sou filha, né? Eu posso me aconselhar com outra pessoa e tudo, mas é muito sério isso, porque às vezes cria uma intriga, uma contenda dentro de casa entre genro, sogra, nora, por causa disso mesmo, de imaturidade. Às vezes a gente tem que resolver um com o outro e levar para casa dos pais, né? Então, isso é muito, muito importante também, sabe? Eu acho assim, por mais que seja duro falar isso, né? Muitas vezes esses resquícios que a gente traz, né, da nossa outra família, que continua sendo família, mas esse relacionamento como filhos, e muitas vezes quer praticar o relacionamento a dois, muitas vezes vai nos trazer um transtorno, um problema muito grande, né? Porque vem essas comparações, né? Vem práticas que não se encaixam no relacionamento a dois, né? E a gente precisa entender isso e eliminar, né? Ir podando aos poucos. Ô, Cristomar, e a gente como pai, né, a gente tem uma responsabilidade maior, né? Porque qual que é a visão do casamento que nossos filhos vão ter? O exemplo Qual que é o exemplo, né? Verdade. Do jeito que eu falei, que né, às vezes a pessoa não é uma coisa aprendida, né, não aprendeu aquilo, qual que é o seu papel no casamento e tal, a gente tem que tomar como exemplo para a gente não passar isso adiante. E muitas vezes Entendeu? passar algo diferente do que nós aprendemos. Exatamente. Né? Mostrar algo diferente para eles mesmos. Olha, conforme a palavra, é isso que tem que ser. Porque senão ele vai ter uma visão deturpada do casamento. Verdade. Né? Verdade. Essa nova identidade em Cristo vai nos dar essa mente renovada, né? E a unção que há em nós, do Espírito Santo, nos ensina sobre todas as coisas. Mas eu vejo que hoje há uma sociedade marcada quanto à definição dos papéis pelas ideologias, tanto machismo e feminismo, né? E a sociedade acatou esses ideais que são aí disseminados nas mídias, nos livros. Então, a mulher foi assimilando esses conceitos, e o homem também. E aí a gente para pensar e ver que na palavra já há um projeto divino, estabelecido por Deus. Um projeto onde estabelece o que eu devo ser como mulher, como eu devo ser, quais os meus direitos e deveres, a minha função, o meu chamado, a minha vocação, né? Porque eu fui feita, né? E assim do homem também. Então, é importante a gente, como nova criatura, ter esse retorno à palavra, aos princípios de Deus, para a gente entender e compreender, né, qual realmente é o nosso chamado em Cristo. E aí, sim, é um desafio, verdade, mas é uma caminhada possível, né? E está descrito ali na palavra caminhos que vão favorecer essa nossa edificação, esse nosso crescimento, essa construção de uma nova mentalidade. E aí sim, aquilo que você falou, de passar esse exemplo, né, para os nossos filhos. Então, eu creio que seja essa nossa proposta, estarmos aqui reunidos com essa preocupação de apontarmos esses caminhos viáveis de serem seguidos, percorridos, são edificantes, né, favoráveis à família. E é isso que a gente quer, que cada família compreenda essa verdade, busque na palavra
né, que haja essa rejeição às ideologias que são pregadas aí e que possa haver esse retorno aos princípios da palavra de Deus. Amém. Muito bem. E o ano passado, a gente participando de um retiro de casais, lá em Juiz de Fora, hoje a gente fazia assim anualmente, né? E o casal preletor, um casal muito abençoado, lá do Paraná. E a esposa, né? Ela ministrando, ela diz sobre a missão, submissão. O que ocorre? É uma não clareza do que é essa submissão, no caso da mulher. Submissão, aí eu tenho que falar um pouquinho aqui do sentido do texto bíblico, né? É mania de pastor, viu? Submissão é estar debaixo de uma missão. Qual é a missão do homem? Para a mulher, ela tem que ter clareza da missão do homem. No contexto da família. Missão tem a ver com a vocação. O papel que deu a cada um tem a ver com a vocação que Deus deu a cada um, no caso, no contexto da família. Qual é a missão do homem? Então, eu vejo que ajuda muito, né, para que a gente, assim, não apenas remova, né, esses equívocos acerca da submissão, mas o homem entender, crescer na compreensão, qual que é a minha missão como homem no contexto da família. A minha missão como homem, aí entra também o aspecto profissional, os projetos. Então, em havendo essa clareza, certamente a mulher, ela colocar-se-á debaixo desta missão. E vai ser uma auxiliadora na missão, o que não representa algo inferior, mas uma coadjutora, né? Uma casa sem mulher, pelo amor de Deus, né, irmão? Sem a esposa, Jesus. Mas também uma casa sem um homem. Olha como cada coisa tem o seu lugar, tem a sua importância, né? Maravilha. E a nossa última pergunta, né? A gente vive assim num contexto de muitas demandas, né? As demandas para o casal. A gente vê trabalho, estudo, mesmo que o casal já tenha a sua formação, o homem e a mulher, é atualizar sempre, né? É uma demanda, não a gente chega uma hora que fica para trás, certo? Eu vejo que nessa demanda inclui, inclusive, o casal se equipar para exercer bem a função. Por que não planejar no ano ir a um congresso de família, de casais, entendeu? Investimento. Eu entendo, amados, que quando a gente faz isso e outras coisas, um lazer, nós não estamos gastando, nós estamos investindo. A mentalidade é diferente, nós estamos investindo. Muito bem. Então, as demandas profissionais, a demanda da carreira, certo? Manter atualizado. E nessas exigências, né, vamos assim dizer, nessas demandas, o que pode ser feito para que a nossa casa, o nosso lar, continue sendo o lugar de suprimento, de aconchego, formação do caráter, eu diria, o lugar mais desejável? O que é que pode ser feito para que a nossa casa continue sendo esse lugar de suprimento, esse lugar de aconchego, esse lugar de formação do caráter dos nossos filhos, onde a gente está sempre sendo também burilado como homem e mulher, e o lugar mais desejável? O que pode ser feito na nossa casa? Primeiro, pode começar aqui? Pode. Primeiro, eu penso acordos bem definidos entre os cônjuges e depois prioridades, né? Nós vamos ter, por exemplo, eu tive a oportunidade de me formar técnico, depois superior, já casado, né? Então, assim,
Aí houveram, né, acordos, nós conversamos muito a respeito disso, nossos filhos estavam menores, né, exigia essa demanda de me profissionalizar um pouco mais, de buscar mais recursos. Então, assim, nós tivemos que sentar para conversar sobre um tempo menor dedicado em casa, né, Sandrinha? Nós conversamos muito, mas era uma necessidade que tinha naquele tempo. Mas a nossa prioridade dentro disso tudo, da questão financeira, profissional, ela não poderia ser quebrada, né? Primeiro, buscar a Deus acima de todas as coisas. A gente entendia, já naquele tempo, que Deus tinha que ser prioridade nas nossas vidas, né? E aí a questão de vida prática, né, da minha comunhão com Deus, da comunhão da Sandrinha, da minha esposa com Deus, e da comunhão dos nossos filhos com Deus. Nada poderia tirar esse tempo nosso. Essa é a nossa prioridade. E depois, dentro do que foi falado, né, o investimento também. Quando não se havia muito tempo em determinadas situações, a gente até conseguia programar algumas coisas para fazer numa data específica, né, um âmbito familiar com todos, né, alguma viagem programada. E também sobre, nós já viajamos muito, né? Essas questões buscando mesmo conhecimento sobre congressos, né? Eu, como sempre fui mais da área de música, a Sandrinha sempre me acompanhou nisso também. A gente ia em muitos lugares, né, que tinham seminários, apresentações, eventos também, né? A gente falava que era um evento, naquela época não era igual agora, né? Mas falava que tinha um evento e um ministério que a gente gostava muito, a gente pegava os meninos pequenininhos, não estavam nem aí se importando com isso, mas a gente entendia que era uma necessidade nossa e a gente estava lá, né, investindo na nossa comunhão com Deus também. O investimento também espiritual no nosso lar, né? E ainda a gente tem alguns projetos, né, Samir? Tem alguns projetos, alguns congressos aí que a gente sonha em fazê-los, porque a gente sabe que isso vai sedimentar ainda mais o nosso relacionamento, né? A gente tem algumas coisas em vista, mas a questão espiritual, essa questão espiritual, ela não pode ficar em segundo plano. A minha vida com Deus, e principalmente no relacionamento, ela não pode ficar em segundo plano. Primeiro o estudo, primeiro o meu trabalho. Não. Eu entendo que buscar primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino é buscar primeiro a Deus, né? E depois as outras coisas. Com certeza Deus quer que eu realize os meus sonhos também pessoais, os nossos sonhos construídos juntos, porque assim Deus tem feito nas nossas vidas, né? Deus tem nos permitido realizar vários sonhos dentro disso, mas primeiro é viver o sonho de Deus para nós. Amém, né? Bom, em se tratando desses investimentos aí, deixa eu voltar aqui, que ele sempre insiste comigo, né? Às vezes que surge algum evento, alguma viagem, e às vezes eu fico assim, querendo sair fora. Mas ele sempre fala, não, isso é um investimento para as nossas vidas. Vamos lá, vamos investir mesmo nas nossas vidas espirituais, né? Nas nossas e dos nossos filhos, para que eles possam ver também, né? A gente ali, né, bem alicerçados, né? E em se tratando da casa, do conforto, né, do lar, eu acho que é importante a gente não, principalmente para quem trabalha fora, que não é o meu caso, né, que eu estou, né, em casa com os filhos, mas para quem trabalha fora, não levar, né, trabalhos, tarefas para casa. Não estou falando do seu caso, Jana, mas eu falo assim, é para que haja mesmo chegar em casa, né? O convívio familiar, aquela coisa gostosa, o aconchego de família, né? Aquela coisa de olho no olho, conversa, o filho querendo brincar e você se disponibilizar, né? Então isso é muito importante e é gostoso, né? E faz o lar ficar aconchegante, ser um aconchego, né? Então é isso. Eu acho que vai muito da questão, para quem trabalha fora, vai muito da questão do planejamento, né? Você planejar o seu dia, planejar o futuro, o presente,
porque você chega em casa, aí tem muita coisa para você fazer ainda, tem os filhos ainda, então você tem que planejar isso tudo para não virar uma bagunça, né? Você chega em casa, mas ainda você está atribulado, né? Tem coisas do trabalho ainda que você não resolveu, né? Tem coisas em casa ainda que você não resolveu. Então, acho que tudo a gente tem que colocar um planejamento, né? Para que haja tempo, haja disponibilidade, para a gente não ficar aquela bagunça, né? A gente tem que fazer as coisas em casa, a gente tem que fazer aquilo que a gente deixou para trás. Então, planejar, né? Para viver bem, né? É interessante, né, você falar isso, né? Principalmente nesse momento aí de home office, né? Que a casa virou trabalho. Isso. Mas eu tenho aprendido muito com isso, sabe? Marido babá, né? E eu falo que Deus tem me mostrado muitas coisas nesse período que eu acho que eu nunca fiquei tanto em casa, né? E teve um momento que você fala, nossa Deus, eu queria muito ficar em casa mais tempo, né? Eu acho que eu nunca quis tanto e ele me concedeu, né? De uns tempos para cá. E eu vejo que essa questão do planejamento, né? E da gente cuidar, sabe? Esse cuidado da casa também, esse cuidado com o filho, com o outro. E ver as coisas do simples, né? Porque Deus, Ele está em todas as coisas. E às vezes a gente acha que Deus ele pode se materializar? Pode. Mas a gente vê Deus nas mínimas coisas. Eu tenho visto muito Deus nas mínimas coisas nos últimos dias, né? Ano passado foi um ano muito desafiador e eu falo que se não fosse o meu marido, né, os meus pais, ficaria muito difícil trabalhar. Então, quando eu estava trabalhando e sabia que eu chegava em casa, que estava todo mundo bem, porque meu marido cuidou, porque minha mãe cuidou, porque alguém... Então, isso me dava uma paz, né? E saber que eu podia contar com ele, né? E que em nenhum momento ele ficava me cobrando, ou me xingando, ou me culpando. Ele entendeu o propósito que eu tinha, né? Eu não posso reclamar isso, né? Não é porque eu estou aqui, né, de você, né, meu bem? Porque, assim, ele sempre me apoiou nisso, nessa questão do meu trabalho, de entender muito isso. Então, isso fazia com que eu chegasse em casa também, por mais que às vezes eu trabalhava muito e que ele sentia falta, eu não sentia nele um peso, nunca brigamos porque eu estava trabalhando, assim, sabe? Então, isso me dava um conforto de saber que ele me apoiava, que estava comigo, né? E saber que eu ia chegar lá e ver os meus filhos, né? Então, eu tenho visto assim mesmo, sabe? Que a nossa casa é o amor de Deus, né? Na nossa casa, né? O sorriso dos nossos filhos, a palavra que ele lança, né? Que pede um abraço e tudo. Temos desafios? Temos, mas eu vejo que a nossa casa ter esse aconchego mesmo, esse cuidado, essa cumplicidade, sabe? E essa confiança, faz com que a gente chegue, saber que você vai chegar em casa e que vai ter alguém lá que sabe o que você estava fazendo e que vai entender e vai cuidar, né? Aí, Luciano, eu queria falar ali. Não, é interessante que nesse momento de pandemia, como a vida nossa é muito corrida, né? Muito corrida, a gente praticamente ia para casa só para dormir, né? À noite chegava, né? Ficava o dia inteiro fora. E nesse período que a gente está em casa, a gente começou a reparar algumas coisas na nossa casa, né? A gente falou, poxa vida, a gente tem que pintar essa parede. A pintura, essa pintura, esse papel de parede tem que trocar, hein? Entendeu? Então, até a questão de educação dos nossos filhos, né? Porque a gente fica fora e os nossos filhos ficavam com a minha sogra, né? Aí a gente começou a visualizar algumas coisas que a gente não tinha muito, ficava só no final de semana, né? Aí a gente começou a analisar também outras coisas que a gente deveria mudar, deveria, né, conversar mais com o filho, entendeu? Então, essas coisas que a gente tem aprendido nesse tempo, né? É porque eu achei muito interessante que a gente conversou muito sobre isso, né? E que a gente começou a ver, é interessante, né? Pela lâmpada lá de casa, a gente começou a sentir no coração que estava tendo uma mudança em nós,
Olha que interessante. Porque eu olhei para a lâmpada e falei, meu Deus, como que eu vivi nesse escurinho? Porque assim, tinha uma lâmpada e tinha uma outra queimada. E aí, Luciano, dentro de casa, ele foi, trocou e já pôs mais lâmpada assim. Eu falei, gente, como é que eu vivi nessa escuridão? Entendeu? Não estava escuro, mas quando eu vi tudo mais claro, eu comecei a enxergar as coisas, os detalhes. E eu senti muito no meu coração, assim, tem muita coisa que eu não estava enxergando. Na luz as coisas se manifestam, À né? luz as coisas se manifestam. Literalmente. Foi isso. E aí eu comecei a ver algumas coisas, sabe? Foi bem interessante. Como que a gente agora está dedicando para outras coisas da casa. Tinha um papel de parede que Vitória tinha rasgado, ele tá lá, tá lá. Eu falei, gente, agora eu vou pintar. E é isso assim na nossa vida. Né? A gente é uma casa, templo do Espírito Santo. E tem coisas na nossa vida que a gente vai deixando. E que às vezes a gente precisa entrar para a nossa casa, entrar para dentro da gente, ver o que tem que ser mudado, acender a luz, fazer uma pintura, né, para se aproximar mais de Deus. Ô, pastor, só um detalhezinho também. A gente convive com muitas pessoas, né, no trabalho e tudo. É impressionante, eu fico muito triste de ouvir algumas coisas, certas coisas, né? Como, por exemplo, pessoas que realmente não têm prazer de voltar para o seu lar, né? Além da questão do trabalho, a pessoa fala claramente que já quer fazer uma outra coisa, porque não se sente, não tem aquela paz de estar em casa, aquela tranquilidade do seu aconchego. Isso é muito triste, né? Eu aprendi uma vez com um líder, uma das pessoas, até questão do trabalho mesmo, isso há muito tempo. Hoje quase não se ouve falar assim nele. Ele falava que a importância da nossa casa é tão grande que quando a gente vai trabalhar, você tem um horário ali para cumprir, né? Todo mundo já sabe o horário. E aquele tempo que você está ali, você tem que se dedicar ao máximo, demonstrar a sua capacidade profissional, mas você tem que contar as horas e os minutos para voltar para casa, para saber que é ali que você vai renovar as suas energias, vai ter a tranquilidade, a paz. E eu e a Sandrinha, a gente tem vivido um tempo assim tão gostoso no nosso lar, né? A gente tem percebido, assim, tão grande a mão de Deus, até numa questão muito simples, num colchão diferente, né? Nossa, olha que delícia a nossa cama, né? Como a gente pode... Olha, Deus é maravilhoso, olha o travesseiro, né? Que gostoso, está quentinho, está frio. Oh, Senhor, muito obrigado, né? Por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. É isso que precisa de estar mais aguçado, né, em nós, né? Verdade. Essa sensibilidade é muito importante no aconchego do lar. Sensível ao outro, que o outro precisa, que o outro necessita, né? Pode ser que um dia ou outro a gente traga serviço, ou a gente chegue meio cansado, estressado, mas o outro vai ser esse suporte, né? Isso não pode ser uma rotina, trazer trabalho todo dia, fazer tensão todo dia, mas a gente encontra na casa esse alívio, né? Esse refrigério, essa graça, né? De sermos refeitos ali, com o que temos, que possuímos, com as pessoas que nos cercam. Isso vai dando uma qualidade de vida a nós, né? Esse perceber as coisas simples. Isso é muito, muito importante, porque tem pessoas que têm tudo e não são saciadas no seu interior, no seu emocional. Então, são essas coisas, né? E eu creio que Deus tem um plano para nós assim, percebermos a graça nessa simplicidade do ser, do conviver, do estar com o outro, né? De suprir, ser suprido. Nisto, a manifestação da glória de Deus, porque realmente o lar, o homem e a mulher, ele foi constituído para manifestar a glória de Deus. E a gente mostra quando a gente exerce esses atributos que ele nos deu. A mulher da graça, da misericórdia, o homem da proteção, do suprimento. E com isso nós vamos revelando Cristo ao mundo, porque o tempo todo na palavra fala-se sobre família, sobre aquela célula importante. Então, é isso, é voltar à origem, né? Voltar ao princípio de todas as coisas. E eu me lembro que no retiro esse ano, eu acordei com uma palavra e compartilhei com Osman. O Senhor ministrou, né, o meu espírito, o meu coração,
uma palavra que é do rei Ezequias, né? Põe a tua casa em ordem, né, Joana? Não sei se você se lembra, põe a tua casa em ordem. E depois que veio toda essa pandemia, eu fiquei pensando assim, Senhor, quanta coisa a gente está colocando em ordem em nossa casa, né? E também até as questões assim a serem resolvidas, conflitos, porque ali a gente teve que ver um ao outro, Suportar, né? Aprender a suportar. é verdade, e aprender, né? E quando ele recebe essa palavra, põe a tua casa em ordem, infelizmente ele se dispersou. E a gente viu que veio um filho, né, nessa fase de acréscimo de dias de vida que o Senhor concedeu, e ele não atentou para isso, ele não soube organizar a sua casa, ele não empreendeu esforços naquilo que era essencial, que era a vida dos filhos, o cuidado, o zelo, né, o conhecer o Senhor. Então, ele ficou preocupado com as coisas materiais. E aí a gente vê uma história marcada, né, por um filho, um reinado que foi totalmente fora dos padrões divinos. Então, eu creio que essa palavra, ela é também para cada um de nós e para as famílias que nos ouvem. Põe a tua casa em ordem, né? É uma palavra, e eu estou me movendo esse ano nessa palavra profética, tentando compreender e entender esse Senhor. O que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor quer? Muita coisa eu percebo. Estou tentando cumprir e realizar. E muito mais o Senhor, creio que vai me revelar. E vai revelar a cada um de nós. Interessante que quanto mais a gente conseguir organizar o nosso interior, sabe, queridos, em Deus, isso vai refletir também no externo, o ambiente da nossa casa. O modo como a gente organiza as coisas é muito mais do que arrumar, né? A gente que está recém-chegado na cidade, a gente está nesse processo assim de, não só de arrumar, mas de organizar. Mas o que está fora, em muitas medidas, é o reflexo do que está dentro. As coisas, às vezes, por descuido nosso, começam a se deteriorar dentro da gente. Aqueles valores pétreos, aquilo que a gente acredita, mas as muitas coisas, né, a gente vai se envolvendo, elas vão, a gente agrega alguns corrosivos, né, e quando a gente percebe também o aspecto externo, físico, opa, a gente precisa, e Deus, pela misericórdia, a gente clama e Ele manda mais luz, né? Manda mais luz. Eu nunca tive medo de escuro, mas tenho pavor de ambiente pouco iluminado. Pavor assim, não gosto. Também não. Eu gosto de ambiente com muita luz, sabe? Realmente a gente é do dia. Amém? A gente é do dia. Muito bem. Nós estamos chegando então ao final da nossa sala de bate-papo hoje. E eu quero sim agradecer de coração. Nós queremos, né? Eu, a Dina, a vocês, o Cristomar, a Sandra, o Luciano e a Jana. Muito, muito bom. E com certeza teremos sim outras oportunidades, mesmo que não seja na sala de bate-papo, né? Vem aí a classe da família, né? Quanta coisa boa a gente vai poder compartilhar. E eu quero, assim, ressaltar uma fala no texto que eu li inicialmente, da senhora Ruth, né? Ela era esposa de um pastor, Norman Vincent Peale, um homem muito conhecido, né? Depois você pode ver aí na internet quem é esse indivíduo. E ela fala que é preciso inteligência e determinação. E assim mesmo, o trabalho nunca estará completo. Quando você toma tempo e se esforça para conseguir um bom casamento, a recompensa é simplesmente maravilhosa. O trabalho nunca estará pronto. Requer inteligência, entrega. Muitas vezes nós abdicarmos de algumas coisas, tanto o homem como a mulher.
em prol da nossa família. Lembrando que esse é o nosso maior bem, a nossa casa, o nosso casamento. E no final do Sermão do Monte, começa capítulo 5 de Mateus, termina no capítulo 7, Jesus fala sobre dois homens. Um ouviu a palavra e praticou. Jesus diz: esse é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vindo as tempestades, os ventos e tal, bateram contra aquela casa e ela não ruiu, porque estava bem fundamentada. O outro também ouviu, mas não considerou, não praticou. Jesus disse: esse é como o que constrói a casa sobre a areia. Vieram os ventos, as tempestades, os rios, bateram contra aquela casa e ela ruiu, porque não estava edificada sobre a rocha. Ouvir, todos nós ouvimos. Agora a questão de como vamos construir é decisão de cada um. A tempestade vem para todos. As oportunidades estão para todos, todos os casais, todas as famílias. E a nossa oração é que a sua família, começando de você, pai, mãe, invista na sua família. Mas saiba que nada substitui o considerar a palavra de Deus. Estabelecer um fundamento. E como é o fundamento, assim também se torna a construção. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Deus abençoe aqui a família de vocês, tá? Cristomar, Sandra, Luciana e Jana, muito obrigado. E todo bem de Deus se manifeste na vida de vocês, na família de vocês, na nossa casa, né? Graças a Deus, muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês e a todos nós.